Mas vamos lá. Mumificação do rico. Olha que massa que o Egito fez. Eles tiravam o cérebro da pessoa, mas eles não queriam furar o crânio, tá? Eles faziam um pequeno furo aqui na frente, aqui atrás, tá? Na famosa moleira. E aí eles tiravam o cérebro pelo nariz. Tira pelo nariz porque tem só um ossinho aqui. Aí eles criaram um bisturi curvo, enfiava por aqui e puxava o cérebro, tá? Tirava os olhos, abria o corpo da pessoa, tiravam os órgãos que eram colocados nos vasos fúnebres, tá? E aí limpava o corpo, ó. Limpava o corpo com bálsamo para não ficar aquele cheiro de decomposição e passavam petróleo, sem saber o que era petróleo, na primeira camada do petróleo, que a gente chama de betume. Por isso que se você um dia vê uma foto de múmia, provavelmente as múmias que foram encontradas, elas são de que cor? Negra, por causa do petróleo, que conserva o traço da pessoa. Se não fosse o petróleo, o que é que ia acontecer? A múmia ia se decompor, ia perder o cálcio, quando você pegasse ela ia se esfarelar todinha, ia ser uma farofa humana, tá certo? Imagina você tirar uma farofa do chão, como é que tira? Tá? E depois é que se envolvia a múmia. O rico era enterrado com os pertences dele, segundo conta a tradição, mas nós não temos nenhuma prova de que foi encontrado nada dentro de pirâmide, pelo amor de Deus. Professor, é verdade que nas pirâmides tinha armadilha? Meu chapa, olha o filme do Indiana Jones, o cara dentro da pirâmide, ele entra, aí ele pisa numa coisa na pirâmide, aí vem uma lança. Quem foi que botou a lança ali? Quem foi? Eu quero só saber quem é que recarrega a lança. Porque se o cara pisar uma vez, tinha uma lança, quem foi que botou de novo, meu irmão? Tem outro filme que o cara está dentro da pirâmide, quando ele pisa, abre o alçapão e tem um crocodilo lá embaixo. Esse crocodilo é alimentado pelo quê? Porque a cada 1000 anos entra alguém ali. Aí o crocodilo, quando come, aí os outros, aí moçada, comer devagar, daqui que vem a outro. Tá certo? Devagarzinho. Ei, meu filho, não coma a cabeça agora não, guarda pro final. Tá certo? Não tem sentido, meu irmão. Qual era a armadilha da pirâmide? Sabe qual era a armadilha da pirâmide? Porque você tinha 10 salas, só uma levava no local onde estava o sarcófago. O arquiteto da pirâmide era morto antes de terminar o projeto, para nem ele saber onde é que vai ficar os tesouros. Por isso que a pirâmide demorava tanto também, hein? Porque o arquiteto, na hora que ele terminar, ele tem que morrer às vezes. Então ele não terminava nunca o projeto. O farol pega, terminou a pirâmide, rapaz, doutor, está faltando só o acabamento, agora está... Não, mas termina quanto? Não, isso aí são ligeiro, com 200, 300 anos aí a gente termina esse negócio, tá? Enrolava que é para poder não morrer também, tá? Enquanto o Egito acreditava em reencarnação, nós vamos ter uma sociedade antiga que já acreditava que precisava existir quantos? Um Deus. Quem é a sociedade que acreditava que bastava um Deus, jovem? Quem são os hebreus? Adivinha quem é os? Hebreus. Por que o nome é Hebreus? Porque no Oriente Médio, quem nasce naquela terra é chamado de Eus. Eus quer dizer povo de. Aí tem os hebreus, aí tem os ananeus, tem os cananeus, os filisteus, os ananeus, todos os eus é porque nascem naquela mesma terra, tá? Hoje tem uma região da Ásia Menor que quem nasce ali é Istão. Aí tem o Kurdistão, tem o Uzbequistão, Cazaquistão, Paquistão, Afeganistão. Onde tu estão? É porque eles estão ali na Ásia Menor. Tá certo? Beleza? Eu preciso fazer uma coisa aqui com vocês, para poder a gente ganhar espaço, tempo. Eu vou resolvendo as questões e dando os toques de como é que resolve. Beleza? Tranquilo? Pegar aí a sua apostila, cadê a minha? Tá aqui. Para dar um descanso. Tá beleza? Mas aqui, ó, é na página 73. Valendo um gol do Fred. Vamos lá. Primeiro, irmão. Entre as transformações havidas na passagem da pré-história para o período propriamente histórico, se destaca a formação da cidade em região de solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos rios, permitindo grande produção de alimento e crescimento populacional. Por enquanto o item A está o quê?
Verdade, se você for morar, você vai morar perto do rio? Lógico. Para que você tenha um solo fértil e tenha produção agrícola, tá? B de Brahma, limão Brahma. Difícil acesso, cuja disposição do relevo levantava barreiras naturais às invasões dos povos que viviam do saque de riqueza. O problema é que se é difícil de invadir, também é difícil de quê? De chegar. Como é que o caba chega no local difícil? Não vai ser onde vão nascer as primeiras cidades, tá? O item B tu descarta. C, entroncamento de rotas comerciais. Meu irmão, para ter comércio, eu tenho que primeiro sobreviver, né não? Imagine eu vender aquilo que eu tenho como comida. Se eu vender minha comida, eu vou comer o quê? Pensa numa vanta, tu só tem um pão, tu quer saber de uma coisa? Eu vou vender. Aí depois tu passa fome, tu diz, estou com dinheiro. Dedo danadinho. Riquezas minerais e abundância de madeira. Condições necessárias para edificar os primeiros núcleos urbanos. Meu chapa, primeiro momento não é criar prédio não. É ter comida. Comer madeira não é uma especialidade humana, tá? É de Ema. Uma terra firme, distanciada do rio e dos cursos de água, senão a gente não sobrevive. Qual é a resposta da primeira? Qual é a A? Tá certo? Segundo, ele quer saber qual é a característica do homem no Neolítico. No Neolítico a gente já está com fogo, hein? O homem praticava uma economia coletora não, produtora. Coletava no começo, agora o homem vai produzir, meu irmão. B, o homem fabrica seus instrumentos para obtenção de alimento e abrigo. Por enquanto o item B está massa. C, o homem aprendeu a controlar o fogo. Ele já aprendeu a controlar o fogo no Paleolítico. No Neolítico ele já sabia era produzir, não é controlar não, tá? E não é tão fácil não, viu? A gente fica falando aqui de pré-história e você fica achando que você é boçal. Mas se o mundo acabar sem energia elétrica, de uma vez por todas, imagine, acabou a energia elétrica e não tem abastecimento de gás. A gente voltar a ter que produzir o fogo. Vai ter gente que pensa que é tão fácil, mas não sabe. Vai fazer churrasco. Usa todas as técnicas, né? Gasta 4 rolos de papel higiênico para pegar o fogo no churrasco. Aí joga desodorante, joga óleo, abana, liga secador. Tá certo? O churrasco fica cheio de fumaça e o fogo não pega. Aí diz, não queria churrasco. Comer Rufus. Tem Rufus de churrasco, é mais jogo. O homem conhecia uma economia comercial e já praticava os juros. Eu acho meio difícil a gente praticar juros se a gente ainda estava aprendendo a sobreviver, jovem, tá? Aliás, o que é juros? É quando a gente vende o crédito a alguém, tá? Você está precisando de R$1.000. Aí o que o capitalismo faz? Te vende R$1.000. Eu te dou 1.000, tu me paga 1.500. Por quê? Porque você está precisando. Mas eu penso, então não precisa. Se não está achando ruim, não precisa. O homem cultivava a planta e domesticava animal, se tornando produtor de alimentos. O item E e o item B, os dois têm coisas em comum. O homem já produz para sua proteção, mas qual é a alternativa que lhe dá condições de maior sobrevivência? É o B ou E? É o E. A gente já está domesticando animal, já está produzindo comida. No B a gente está produzindo instrumentos para a obtenção disso. O B não está errado, o E está mais correto, tá? Então nosso segundo gabarito é item E. Terceira, a região da Mesopotâmia hoje é o Iraque, tá? Meso quer dizer meio, Potsi quer dizer água de rio e Âmia não quer dizer paixão, quer dizer terra. Terra entre os rios é no Iraque, rio Tigre e rio Eufrates. Quase o mesmo volume de água do rio Nilo, viu? Foi berço da civilização, devido ao fato de que ser ponto de confluência de rotas comerciais. Jovem, qual é o grande sistema que ajuda o ser humano a sobreviver aí? Água. Água, de novo, antes do comércio a gente tem que aprender a sobreviver. Não tem nada mais importante do que água, tá? Então, o item A não é o mais importante. O B não é mais o importante. Tem solo ricos em minério. De que adianta eu ter pedra sem água? C, apresentar um relevo peculiar e favorável ao isolamento necessário. Eu não quero me isolar, eu quero água, jovem. D,
Possuía uma área agricultável favorecida pelos rios Tigre e Eufrates. Não é não? Dê aí na terceira, tenha medo não. Vamos fazer a quarta aqui e a quinta que justamente dos Hebreus. Oi, amor. Deve estar trocado. A gente coisa aqui, vá coisando. Vá colocando aí. Na quarta, se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém não faz ela sólida, tipo um rapaz que fez um condomínio aqui no Brasil, foi até processado, só que ele esqueceu de botar cimento, era areia, ó. Aí o prédio caiu. Sorte que as pessoas foram avisadas que o prédio caiu. O prédio estava rachando, a segurança, o Ministério Público tirou e depois o prédio caiu, tá? Ele, resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, esse arquiteto é passível de morte. Nós estamos falando do primeiro código de leis da humanidade, Código de Hammurabi. Por que Código de Hammurabi, jovem? Porque Hammurabi era o nome do rei. É o famoso olho por olho, dente por dente. O crime que você for cometer, tá? O crime que você comete, você paga pela mesma moeda, com uma condição: tem que respeitar a classe social. Então é assim, ó, se um rico roubar um pobre, o rico tem que devolver o bem que roubou do pobre. Se um pobre roubasse um rico, aí o pobre tinha que ser morto porque roubou o rico. Por que ele não pode devolver? Porque ele é pobre, aí já é ofensivo ele ter roubado o rico. Aí o castigo dele, primeiro é devolver, mas como ele não vai igualar a classe social, aí ele morre para igualar. Se for uma mulher pobre roubando um homem rico, vixe, vão matar ela, ressuscitar e matar de novo, para poder igualar, tá? Responde pelo mesmo crime, mas tem que respeitar a classe social, tá? Cuidado, no Código de Hammurabi, sabe o que era crime? A acusação já era crime. Os hebreus, que é o povo monoteísta, né, que vai ter como Deus Jeová, que é o Deus do Velho Testamento, tá certo? Para você que é cristão, Jesus e Jeová são o mesmo Deus, né, na Trindade Sagrada. Os hebreus, eles têm uma preocupação tão grande com a acusação, com a mentira, que um dos mandamentos qual é? Não levantar falso testemunho. Hoje é feio fofocar. É feio. Tem até uma blusa que diz assim: paga minhas contas, que aí tu ganha de brinde o direito de falar da minha vida. Tá? Você pode propagar esta ideia aí, né? Campanha da vida, cada um com a sua. Tá? Mas fofocar é chato. Mas nessa época aqui, se tu falar mal de alguém, o que acontece com o cara? Ele pode ser morto. Quem mentir vai ser condenado à morte. O problema é tu provar que o cara está mentindo. Mas a mentira era condenada à morte na época. Então por isso que não podia nem levantar falso testemunho, tá? Então a nossa quarta, qual é o Código de Hammurabi? Código de Hammurabi, tá certo? Olha uma dos hebreus aqui na quinta. Os hebreus desenvolveram a sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito dela podemos afirmar corretamente que a importância da civilização dos hebreus se expressa especialmente porque eles formaram o Estado centralizado. Não, jovem, porque todas as sociedades antigas formaram o Estado centralizado, com uma civilização diferente. Qual é a civilização que era cidades-estado das antigas? Não é Grécia. Se eu fosse dizer que era Fenícia, quem era Fenícia? Fenícia. A Fenícia eram cidades-estado. O que é cidade-estado? Cada cidade tem autonomia. Sabe como era o nome do governo na Fenícia? Talassocracia, que é o governo dos comerciantes marítimos, ó. Por que é talassocracia? O nome em grego, talassó, não quer dizer solidão. Talassó quer dizer comércio marítimo, ó. Talvez porque o cara fica só no mar, né? Aí tá lá só. Mas eu sei que tá lá só é comércio marítimo. E cracia é governo. O governo dos comerciantes é o da Fenícia. Todos os outros eram estados centralizados. Como a Fenícia foi a primeira nação a fazer comércio. Qual foi a primeira nação a criar o alfabeto? Quem foi a Fenícia? A Fenícia. Porque quando a gente vai vender, é melhor saber falar a mesma língua ou ter uma mesma escrita? Falar ou escrever, jovem? Falar ou escrever? Falar ou escrever?
Escrever. Um vendedor lá na feirinha da Beira-Mar, ele precisa saber inglês para vender? Não. Basta ter o preço aqui, ó. Tá aqui, castanha. Aí tem aqui o símbolo em dólar, o S, 40. Pronto, $40. Ele não precisa saber falar. Você vê que muitos nem sabem falar inglês. Aprendem na hora o yes, o ok. Tá? Se o cara pensar que ele 50, o cara, o quê? 50, what? 50. Aí o cara mostra a nota de $100, yes, pronto. Mas se já tiver escrito, não funciona. Quando você for comprar em qualquer loja, eu não preciso perguntar nada ao vendedor. Se tiver uma etiqueta, eu olho e eu sei o preço. Tanto que quantas vezes você entra na loja e faz aquela velha resposta: quer alguma coisa? Não, estou só olhando. Aí você vai olhando os preços. Então, eu tendo o alfabeto, eu me comunico no comércio. Tá certo? A Fenícia foi a primeira a fazer. E não é característica dos hebreus, ao contrário. Pensa no povo que vivia sendo expulso. Qual era o maior desejo dos hebreus? Qual era? Ter uma terra. Por quê? Porque eles não tinham. Era o povo que era mais expulso da terra dos outros, eram os hebreus. Foi escravo no Egito, foi escravo dos persas. Meu irmão, foram escravos e expulsos o tempo todo, tá? Na B diz assim: a civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do distanciamento demais frente às demais culturas. É mentira. As sociedades antigas são uma mistura de todas as culturas, tá certo? Os hebreus também. Tanto que eles usam o Código de Hammurabi, tá? C. A importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético, verdadeiríssimo. Eles são monoteístas e é o monoteísmo ético. Como assim, professor? A religião para os hebreus é algo que eles fazem no dia a dia. Tem comidas sagradas, roupas sagradas, é o casamento, são as festividades. Não é só a oração, é a prática social. Beleza? Tranquilo? Moçada, foi um prazer, obrigado por terem ficado até agora. Bom jogo para todo mundo, até outra oportunidade. Tchau, 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 tchau.